Olá, pessoal, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que todos vocês estão dando às minhas transmissões e matérias que eu tenho feito. Claro que com algumas dificuldades, precariedades em termos de transmissão, de tecnologia, tal, aquela coisa, design, montagem, não é? Mas um dia eu chego lá, como os outros YouTubers. A propósito, como todos YouTubers, influenciadores, colocam lá o seu PIS, não é? O seu Pix. Para que o seu Pix? Para que eu consiga ter uma transmissão de maior e melhor qualidade para você. Sabe aqueles esquemas agradáveis, imagens de qualidade, quando estiver falando sobre uma matéria, a matéria aparecer aqui atrás, aquele estúdio virtual, bonitinho, da hora, que vai satisfazer você, além do conteúdo, tá bom? Mas eu venho aqui hoje para partilhar com você que Jesus, ele foi enfático, ele foi incisivo sobre a questão da lei, a lei dos homens. Guarda isso. Se nós não obedecermos às leis dos homens, dos prefeitos, dos governadores, do Congresso, do presidente, se nós não obedecermos às leis do nosso país, você acha que nós, de fato, obedeceremos às leis de Deus? A gente viu aí, não é? Como que o público evangélico se comportou em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação à Câmara dos Deputados, ao Senado, ao Congresso, lá em Brasília. Porque foram influenciados por uma narrativa completamente errada, equivocada, antipatriótica, antipatriota, não é? Nada de democrata, nada de Deus, pátria e família. Verdadeiros selvagens, violentos, usando como bandeira de fundo Deus, família, moral, etc. Então eu quero agradecer ao Ministério Público por ter indiciado, primeiro, a influenciadora Michele Ribeiro Dias, que associou a tragédia do Rio Grande do Sul, sendo insensível, inumana, desumana, imoral, racista, em associar a tragédia do Rio Grande do Sul, que ceifou centenas de vidas, animais, agricultura, seres humanos, famílias, não à natureza, não ao desequilíbrio ambiental, não à camada de ozônio destruída, não ao aumento da temperatura no globo terrestre, não à questão das placas tectônicas, ou talvez lá, acho que não tenha placa tectônica, mas isso interfere também em vários lugares, ali costeados pelo mar, não ao desequilíbrio do meio ambiente, não à desmatação, às queimas de florestas, fauna, não é, bosques, não à invasão dos grileiros por minerar pedras preciosas, etc., matando índios, expulsando os povos originários, não aos fazendeiros, não é, tirando as árvores para criar pastos para os seus gados e também criar cabeças de boi, gado, etc. Não aos empresários que desmatam, desrespeitam o meio ambiente para construir grandes prédios, condomínios de alto padrão, resorts, luxuosos, parques temáticos, ignorando a voz, o clamor, o grito da mãe natureza. Tudo isso por causa de dinheiro. Ela ignorou tudo isso
e preferiu primeiro colocar Deus, um viés religioso, como o autor, justiceiro, inconsequente, injusto, que não cumpre com a sua palavra, que não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na morte do justo. E que pune os inocentes, fazendo com o seu poder que as águas invadam o Rio Grande do Sul e destrói vidas, casas, enfim, como você viu essa grande e triste tragédia. Tudo isso por causa, não do político, não do empresário, mas por causa dos povos de origem africana, mas por causa da fé e do culto candomblé, umbanda e quimbanda e outros. Porque no entendimento dela, na sua inteligência pífia, tosca, grossa, perversa, racista, intolerante religiosa, ela passou para o público que o que aconteceu em Rio Grande do Sul, a tragédia, foi culpa dos cultos de matriz africana. Por causa das suas entidades, dos seus deuses, dos seus guias, dos seus orixás, dos seus rituais de sua fé. Isto é crime, intolerância religiosa. Então, eu quero deixar bem claro aqui que a justiça ouviu o clamor do povo que tem equidade, das pessoas que são inteligentes, que têm fé em Deus ou não, mas que têm juízo e têm consciência, que é humano. Onde uma juíza acatou o pedido do Ministério Público e indiciou a Michele Ribeiro Dias, a influenciadora que diz apaixonada por Jesus, que associou a desgraça do Rio Grande do Sul à bruxaria, tratando as religiões de matrizes africanas de bruxaria, satanismo, demônios, etc. Já está incorrendo processo contra ela. Existe lei no país. Se você não respeita a lei do seu país, jamais você vai respeitar, então, a lei de Deus. Está escrito na palavra. Vamos dar uma olhadinha aí nessa matéria, tá bom? Da Michele e o Ministério Público. Bom, agora nós vamos ver aqui, assim como no Antigo Testamento, gente, as Escrituras, a Bíblia hebraica, desde o Devarim, Vaikra, Bamidbar, que são Levítico, Êxodo, Shemot, o Êxodo, e o Devarim, que é o Deuteronômio, e o Bamidbar, que é Números, foi sempre instruído as pessoas a obedecerem às leis, às regras, às normas impostas para não incorrer em erros, em crimes, porque se incorrer, certamente, vai pagar pelo crime, vai pagar pelas penas. Então, desde o princípio, digamos assim, a espiritualidade, não é? Sempre alertou, sempre disse, olha, tem dois caminhos, o bem e o mal, o justo e o injusto, a verdade e a mentira. Mas parece que, nesses últimos tempos, os que se dizem cristãos e os que se dizem evangélicos têm optado por preferir o caminho do mal, da injustiça, do ódio, da raiva, desconsiderando as instruções da Bíblia Sagrada, do Eterno, e no Novo Testamento também, né? Lá no princípio nós já vemos, e isso é repetido por Yeshua, não matarás, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo, etc, 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 etc. No Novo Testamento, Jesus, ele não se fez omisso, ele não se emiscuiu das ordenanças e da obrigação e do entendimento de que deveria obedecer também às leis romanas, o Império Romano, a legislação, o Código Penal romano.
bem como a legislação judaica ou mosaica, não é? Civil e também penal. Veja só agora, quando ele disse também em relação à lei, os impostos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É ok? Então, a gente vai observar aqui esse texto aqui, que é uma carta do apóstolo Paulo, onde ele escreve aos Romanos, capítulo, aqui ó, aos Romanos, capítulo 13 e versículo 1. Estamos em grego aqui agora, tá bom? Então ele vai dizer assim, em versículo 1, Romanos 13, 1. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Opa. Não, vamos deixar assim mesmo. Romanos 13, 1. Ele vai dizer assim: passando pesiche exousias hypericosais hypotaseston ou garestin exousia emen hypotel haideosai hypotel titagmenai eisin. Versículo 1 de Romanos, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem por ele instituídas. Ok? Esse é o texto. Então, se existem autoridades, se existe uma Constituição, se existe artigo 5º da Constituição, todos têm direito à sua expressão de fé, de culto, etc, etc, etc. Isso é inviolável. Se existem as leis que eu já disse sobre intolerância religiosa, se existem fórum, não é, do trabalho, se existe o fórum civil, que lida com pensões alimentícias da família, se existe o fórum criminal de processos, de crimes, se existem os fóruns, os tribunais, se existe a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, o STF do nosso país, se existe lei, gente, se existe lei, a lei da intolerância religiosa, se existe a lei contra o racismo, então todos os que estão incorrendo dentro dos parâmetros, dos capítulos, dos artigos, das súmulas da lei, desobedecendo a lei, estão também desobedecendo a Deus. Porque aqui está escrito, olha lá, ó, passando psique ousiais, hiperoconsais, hipotaseston, ou garestin ou ousian emen hipotel, raideosai hipotel, tetagmenai eisin, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Está aqui, ó, em grego. Vamos para o versículo 2 agora, Romanos 13, 2. O que está escrito lá? Lá está escrito em grego: Hoste ho antitosomenos te exousia toutel diatagen antes de quem haide antes de contes realtois quina lempsontai. Ou seja, opa, aqui ó, quina lempsontai. O que está dizendo aqui em grego? Versículo 2 do capítulo 3 de Romanos, não é? De modo que aquele que se opõe às autoridades
resiste à ordenação de Deus. Então, quando você vê pastores descumprindo a lei, já descumprem a lei de Deus, né? Já são mercenários, já são ladrões, mentirosos, falsos profetas, anticristos, não é? Já roubam na cara dura, furtam através de conceitos doutrinários invertidos, distorcidos, sobre dízimos, ofertas e votos, de suas doutrinas jihadistas, como um talibã, escravizam as pessoas, roubam as pessoas, né? Invertem dízimo em dinheiro, como no concílio de Macom, como os fariseus no templo, né? Então, além disso, eles também passam por cima do Código Penal, eles passam por cima da legislação brasileira, da legislação que protege e ampara as espécies de cultos, porque há uma democracia nesse país. Porque há uma liberdade politeísta neste país. Não é como o Irã, que só pode ter o islamismo. Entende? Não é uma ditadura. Não é a Igreja Católica e não é a Igreja Evangélica que vai ditar as regras de fé para as pessoas desse país. Vocês estão compreendendo isso? E quando vocês evangélicos, com um fundo racista, preconceito, discriminação, preconceituoso, discriminatório, acepção de pessoas e intolerância religiosa, cometem isso, vocês estão cometendo crimes. Não é só contra a legislação do país, não, as leis aprovadas, mas vocês cometem pecado, que é a mesma coisa que erro contra Deus, contra a sua palavra, contra a inspiração que Deus deu aí para o apóstolo Paulo e os demais, assim como o próprio Jesus Cristo. Então, olha só, de modo, versículo 2 de Romanos 13, de modo que aquele que se opõe à autoridade, aquele que se opõe à lei do seu país, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, ok? É por isso que muitos pastores já deveriam ter sido denunciados pelo Ministério Público, denúncias acatadas por juízes, magistrados, e terem sido processados, e as vítimas terem sido indenizadas. Vamos lá. O versículo 3 agora de Romanos 3,13, que está dizendo exatamente assim: rogar arcontes, ou que sim, aqui, pobostom, agaton ergon ala, tokako, teles deme pobestai, ten exousian, toagaton poiei, kai exeis epainon, ex autos. Então, o versículo 3 do capítulo 3 de Romanos está dizendo, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então quer dizer que nós temos aí influenciadores, influenciadoras, que acham que pode falar o que quer, que pode passar por cima das decisões, não é? Dentro da equidade, da justiça do país, que visa proteger a todos, respeitar a todos,
dentro de uma comunidade de igualdade religiosa, social, étnica, filosófica, política. Então nós temos aí pessoas que não têm medo, não têm respeito, não é? E não têm medo das punições. E continua o versículo: queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Muito bem. Muitas pessoas não têm medo da autoridade. Se não têm medo nem de Deus, se desrespeitam a palavra de Deus, vão ter medo de juiz, de polícia, de cadeia? Tem nada. Porque também há um outro processo chamado corrupção, propina, entende? Molhar a mão de algumas autoridades, não é? Enfim. Mas eu estou passando aqui o que diz as Escrituras, ok? Para que nós possamos respeitar as leis do país. Respeitando as leis do país, respeitamos então automaticamente as leis de Deus. Muito bem. O versículo 4 agora, que está dizendo assim. O versículo 4, aqui em grego de Romanos 13. Aos Romanos 13, 4, o que é que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, não é? Vai nos ensinar assim. No versículo 4. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Opa. Diz assim: Tu agatom poiei hayek 6. Perdão. O versículo 4 vai dizer assim: Teugar diáconos diacomos. Ó. Teugar, diacomos, estin soieis, e aqui vai. To agaton, e an de tocacon, não é? Poies pobou, ougar eikenten, macairen porei te orgar. Diáconos estin equidictos. Aqui, ó, diáconos. Aqui vai, tá vendo? Teon. Gardiáconos, estin equidictos, exorgen ton tecacon, prasonti. O que ele está dizendo aqui? No versículo 4, ele está dizendo assim: visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Então, quando você faz uma lei para proteger os povos originários, a autoridade aí está sendo um ministro de Deus, para proteger, não é? Aquele povo. Como tem as leis ambientais, como tem as leis para os animais, para os pets, como tem as leis, não é? Contra o feminicídio, contra a agressão da mulher, contra a misoginia, contra a homofobia, contra a xenofobia, contra o racismo e contra a intolerância religiosa. Então, nesse sentido, os juízes, magistrados, os advogados, os delegados, os policiais cumprem a lei, não é? E os ministros lá do Supremo Tribunal Federal são, em termos figurativos, são servos de Deus para proteger a sua integridade física, sua integridade moral, sua integridade religiosa, filosófica e política e étnica. Ok?
visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E aí continua, é necessário que eles estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por haver consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Enfim, não é? E tem outro lado também, que o pessoal vai usar isso aí para tirar dinheiro dos crentes, na igreja, os ministros. Mas, eu acho que ficou bem claro aqui, não é? Que a Bíblia orienta a respeitar a lei ali, seja ela, enfim, naquele tempo do templo, a lei de Moisés, que também tinha a sua fundamentação civil e a sua fundamentação de código penal. Além dos judeus obedecerem àquela lei, tinham que obedecer também às leis, vamos supor, do Império Grego e também do Império Romano. Ok? Olha quanta lei que eles tinham que acatar, entender e cumprir, para não incorrer em erro, não incorrer em crime, não causar pânico, não causar tristeza, não causar morte, agressões, problemas, brigas, contendas, tribulações, ok? Então, graças a Deus e graças a tantos internautas e a tantas ONGs de representação de povos originários, de representação contra o racismo, não é? Através de políticos, ok? Através de advogados e através de juízes. A Michelle Ribeiro Dias, a influencer, ela foi indiciada e está sendo processada, ok? Por associar a tragédia do Rio Grande do Sul a fé, rituais, cultura, tradição, religião do candomblé, da umbanda e de tantos e outros meios de expressões da religião de matriz africana. Taxando-as como bruxaria, satanismo, diabólico, demônio, de uma forma jocosa e de uma forma também pejorativa. Agora toma a resposta da justiça, porque vocês passam por cima da justiça, ok? Muito bem. E também agora eu vou mostrar aí que o padre, não é? Também foi processado, também foi denunciado pelo Ministério Público e também foi afastado, não é? Se eu não me engano, pela cúria, pelo bispo aí. Que ele também fez a mesma coisa que a evangélica, ok? Então, gente, a importância que eu trago essas mensagens é por uma contribuição pública, a fim de evitar, não é, a proliferação, o crescimento, o avivamento racista, o avivamento de intolerância religiosa, para que não chegue a vez de fato, como este vídeo que eu vou mostrar para você agora, de um padre que discute e ofende e chama a mãe de santo de mulher do diabo, que mexe com o demônio e ainda a agride. Dá só uma olhada nesse vídeo aqui. Não quero que isso aconteça no nosso país. Nosso país é um país de um povo, quero crer, unido, não é? Talvez isso seja só uma narrativa, porque o que a gente mais vê é ataque. Não é? Um exemplo mesmo são os evangélicos, que não são unidos. Cada um com uma doutrina, cada um com Deus de uma maneira, tudo complicado, ninguém se dá e cada um quer ganhar o seu espaço, não é? Mas seria bom se todos fossem unidos no amor, na paz, na igualdade e no respeito. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, beleza? Olha, pra vocês verem, gente, intolerância religiosa. Intolerância religiosa aqui, ó. Diz que é padre, diz que é padre.
Diz que é padre. O demônio são vocês. Eu dobrei um banco. Olha, pra vocês verem, gente, intolerância religiosa. Intolerância religiosa aqui, ó. Diz que é padre, diz que é padre. Diz que é padre. O demônio são vocês. Eu dobrei um banco. Olha, pra vocês verem, gente. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa aqui, ó. Diz que é padre, diz que é padre. Diz que é padre. O demônio são vocês. Agora aqui, essa matéria, eu achei interessante colocá-la também, porque existe muito racismo, não é? Por trás da falsa narrativa, da mentirosa, inescrupulosa, suja e ofensiva, né? Jacosa narrativa, conceito, doutrinação contra outras religiões, tratando-as de religiões do diabo, bruxaria, feitiçaria, magia negra, não é? Com preconceito, discriminação, intolerância racial, intolerância religiosa às pessoas ascendentes de africanos, afro-brasileiros, enfim, os negros e a sua crença e a sua religião. E é por isso que muitas vezes nós encontramos aí sacerdotes católicos e até pastores que eles não aguentam, eles não suportam, eles não aguentam ver um negro dentro da igreja. E aí dá no que dá, achando que está acima da lei. Olha lá, a matéria é do UOL, aqui ó. Opa, deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Opa, cadê aqui? Não está aparecendo o UOL aqui? Olha lá, matéria do UOL. E essa matéria aqui, gente, ela é de 2023, mas serve aqui para a gente fazer um adendo à matéria de hoje, né? Muito bem, olha lá. Padre de Campinas é afastado após denúncias de ofensas racistas. Entenda o caso, não é? Também saiu aí no Estadão. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, Estadão, Sorocaba, aqui, ó. Muito bem. A Arquidiocese de Campinas, no interior de São Paulo, afastou o padre Silvio Sade Teixe da função sacerdotal após denúncias de ofensas racistas. Ele era vigário paroquial da Basílica Nossa Senhora do Carmo, uma das igrejas mais importantes da arquidiocese. O padre é acusado de ter chamado uma bancária de neguinha e mula e um manobrista de macaco. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público. A defesa do sacerdote nega o teor da acusação. Os casos aconteceram no ano passado em um prédio comercial da região central de Campinas e foram registrados pela Polícia Civil. No primeiro evento, no dia 30 de setembro, o padre teria se negado a deixar a chave do seu carro com o manobrista, um homem de 57 anos. O homem explicou que era a norma do edifício e o padre teria reagido com a agressão verbal, chamando-o de macaco, além de ter batido com a mão em seu peito. Ao cobrar explicações, o padre teria dito que era por isso que não gostava de negro, e o chamado de petista filho da P, que você já sabe. O outro episódio, ocorrido um mês depois, envolveu funcionárias de uma agência bancária que funciona no mesmo edifício. Inicialmente, o padre se indispôs aos gritos com uma recepcionista de 23 anos, a quem chamou de burra e neguinha, após ela ter informado que a gerente não poderia atendê-lo de imediato. A gerente acorreu em defesa da funcionária e também foi ofendida, sendo chamada de burra, incompetente e boçal, segundo a denúncia. Os dois casos foram denunciados à Polícia Civil e resultaram na abertura de inquéritos. Em junho, a Justiça acatou a denúncia do Ministério Público Estadual e tornou o padre réu. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia que foi recebida pelo juízo, tendo sido apresentada resposta à acusação. Conforme o recebimento da denúncia, se seguirão audiência de instrução
debates e julgamento, informou o Ministério Público. Em janeiro deste ano, o crime de injúria racial, ofensa em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional foi equiparado ao racismo, mas os eventos que envolvem o padre são anteriores à nova lei. No último dia 18, a Arquidiocese de Campinas publicou o decreto assinado pelo arcebispo Dom João Inácio Miller, proibindo o padre Silvio do exercício do ministério sacerdotal, dentro e fora dos limites territoriais da diocese, até que seja determinado o contrário. Conforme o documento, a medida foi tomada no intuito de prevenir escândalos, proteger a liberdade das pessoas envolvidas e tutelar o curso da justiça. O padre continua com direito à remuneração de 2 salários mínimos, R$ 2.600, para seu sustento, mas deve arcar com as custas de sua defesa. A Arquidiocese abriu também uma investigação prévia sobre a conduta do sacerdote, levando em conta as denúncias apresentadas contra ele. A reportagem procurou o padre Silvio Teste, mas o secretário da paróquia informou que ele se encontra em recolhimento e não se manifestará. A defesa do padre Silvio Teste disse que os fatos não se passaram da forma como foram denunciadas pelas vítimas, tendo em vista os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A defesa técnica e o acusado somente se manifestarão nos autos do processo. Bom, agora nós vamos ver aí a matéria, não é? Que graças à justiça brasileira faz-se cumprir a lei, não é? E indiciou essa ameba aí, essa mentecapta que se acha uma evangélica e que ama Jesus, mas desobedece à lei, desobedece à palavra de Deus, mostrando aí de forma sutil e camuflada o seu racismo e ataca as religiões de matriz africana. É isso que eu esperava, e tem muita gente para ser processada ainda nesse país, do campo religioso, de cima do altar, por detrás do púlpito ou do atril. Vamos dar uma olhadinha na matéria? Não cumpriu a lei, aí cumpriu-se a palavra aqui em Romanos 13, que nós acabamos de ler, foi processada, está sendo processada. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou por intolerância religiosa a empresária e influenciadora Michele Dias Abreu, de 43 anos, por associar a tragédia climática no Rio Grande do Sul às religiões de matriz africana. A mulher é moradora de Governador Valadares, na região dos Vales de Minas Gerais. Em um vídeo publicado nas redes sociais no dia 5 de maio, Michele disse que os temporais e enchentes que deixaram mais de 540 mil pessoas desalojadas, além de 154 pessoas mortas, foram motivados pela ira de Deus. As falas foram compartilhadas com quase 32 mil seguidores e o vídeo chegou até 3 milhões de visualizações, segundo o Ministério Público. No vídeo, Michele fala, abre aspas, o estado do Rio Grande do Sul é o estado com maior número de terreiros de macumba. Alguns profetas já estavam anunciando algo que iria acontecer devido à ira de Deus. As pessoas estão brincando, misturando aquilo que é santo e Deus não divide sua honra com ninguém, disse Michele na publicação. No Brasil, a punição para pessoas que cometem intolerância religiosa é a mesma prevista pelo crime de racismo, quando a ofensa discriminatória é contra um grupo ou coletividade pela raça ou pela cor. Na denúncia, a Justiça, a promotoria, afirma que a influenciadora não só cometeu um crime, como induziu milhares de pessoas à discriminação, ao preconceito e à intolerância contra as religiões de matriz africana. Olha, seguindo agora, nessa matéria, a gente vai ver aí, nas missas, liturgias e homilias, veja o que mais um padre fala a respeito das igrejas, das religiões de matriz africana. Com um tom de desprezo, com um tom de menoscabar, com um tom pejorativo, de coisa ruim, demoníaca, do mal, exaltando a Igreja Católica, e logo no finalzinho vocês vão ver aí, acho que é um membro, acho que é um
uma pessoa da Igreja Católica que se revolta, uma não, mais pessoas se revoltam contra o discurso dele. Vocês estão vendo aí como é que é a situação? Então presta bem atenção, você que é negro e frequenta a Igreja Católica, você que é negro e frequenta a Igreja Evangélica, presta atenção no que a cúria, no que eles pensam a respeito da sua cor, da sua etnia, do seu povo. Viu? Saber que tem gente que vem aqui na igreja e que durante... Dói o coração. Saber que tem gente que vem aqui na igreja e que durante a semana vai ao centro espírita e na macumba. Dói o coração saber que tem gente que vem à comunhão e acredita em astrologia, em horóscopo, em todo esse tipo de porcaria que não é a voz de Deus. Dói entrar na casa dos católicos e ver um elefante com o traseiro desse tamanho virado para a porta e não encontrar nenhuma cruz na parede. Dói saber que eu vou ao centro espírita para poder ser enganado pelo demônio, dizendo que aquele que faleceu está falando lá comigo. Mentira! Ué, mas e a aparição de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal? Não é um espírito de uma mulher que viveu, que foi freira? Hã? Espírito de Nossa Senhora de Fátima? E as aparições dos santos na Igreja Católica? Hein, senhor padre? Aí pode. Aí é canonização, aí pode, né? E acender velhinha e falar com São Pedro, com São Judas, Tadeu, falar com São Paulo, não é? Falar com São Sebastião, São Francisco de Assis, São José, aí pode. São Camilo de Lélios, aí pode. Com a imagem de Nossa Senhora, aí pode. Porventura não estão falando com pessoas que já morreram, tirando a Nossa Senhora, a imagem não é de Nossa Senhora, que foi achada no Rio Paraíba, mas assim, então quando se fala com os santos da Igreja Católica, está falando com quem, padre? Está rezando e pedindo graças e bênçãos para quem? Não é para eles? Os intermediários diante de Deus, de nós? E aí? Na sua igreja pode, mas se for num centro kardecista não pode. É demoníaco, é diabo, é falso. Muita hipocrisia, muito empoderamento religioso, muito intolerância religiosa. Mentira! O homem nasce uma vez só e morre. E o único que fala a nós é Jesus. E as pessoas a quem Jesus permitiu aparecessem a nós como testemunhas da sua ressurreição. E essas pessoas, meus irmãos e irmãs, se resumem a uma só: a Virgem Maria. Somente ela. Somente a ela Deus permitiu aparecer a pessoas escolhidas e falar da salvação. Como pode um católico querer que a sua vida vá adiante, que a sua casa, a sua família, o seu rebanho persevere? A Virgem Maria só não falou dos casos de pedofilia, né, padre? Que é denunciado também, né, lá no livro de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, e tantos escândalos aí que teve por esse Brasil aqui afora. O Espírito Santo não fala isso para vocês, não? Até na época, o que esteve à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito contra a Pedofilia, o senador Magno Malta, bolsonarista, que dirigiu e prendeu padres, né? Processou arcebispos aí do Nordeste, desse Brasilzão afora, do tanto que eles lesaram, abusaram, tiveram relações sexuais com menores e com crianças. Isso o Espírito Santo não revela, né? Isso o Espírito Santo no movimento católico carismático não revela. Tá esquisito esse Espírito Santo aí, hein? Tá esquisito essas aparições de Virgem Maria, hein? Que de virgem vocês não têm nada. Dentro de casa tem Buda, tem bruxa,
tem incenso comprado nessas casas de macumba para aromatizar o ambiente. Ué, mas o turíbulo que o senhor usa aí não é para aromatizar, para benzer, para ungir o altar? Aquele turíbulo soltando aquele fumacê todo? Olha o seu poste que você carrega antes de querer tirar a trave do olho dos outros. Very sweet. Bom, então é isso. Vamos agora à outra matéria. Porque se eu for um covarde, os senhores todos Esse vão mo- se acovardar. Os senhores todos serão. Vocês estão vendo, né? Podem ir embora. Né? Vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí, ó? O público, as pessoas se revoltaram com o discurso dele, não é? Que não tem nada a ver um discurso de ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, que Deus respeita as outras pessoas, devemos respeitar. Aonde alguém aí já viu Jesus atacar os deuses pagãos, Júpiter da religião romana, não é? Os deuses pagãos da religião grega, Nefertiti, Medusa, etc. Todo aquele panteão de religiões que tinha ali. Aonde você viu Jesus atacar? Já mostrei outro dia que o apóstolo Paulo respeitou os altares de outros deuses e elogiou os homens, não é? Da cidade grega, em que eles eram religiosos e acreditavam em algum deus. Paulo não os atacou. Paulo não fez isso que esses caras fazem. Tá bom? Aí o pessoal se revolta e vai embora. Olha aí. Sou machista, sou preconceituoso. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não ensina isso, gente. Não ensina isso. Graças a Deus e aos homens de boa sanidade mental e juízo e equidade e justiça e verdade, hoje a Igreja Católica não é um poder temporal, não é um poder imperial, não é como tinha poder de Estado. Senão não teria ninguém com o seu direito de crer da maneira que quer crer no seu Deus, na sua tradição, nos seus antepassados. Vocês viram o que entrou no coração dos nossos jovens. E foi muito bom que isso aconteceu. Porque aí a gente vê como as coisas têm sido conduzidas. Bom, agora para finalizar, eu vou colocar aí o vídeo novamente do padre e a matéria que segue aí, você pode acompanhar e lendo, não é, sobre o indiciamento dele pelo Ministério Público no crime de intolerância racial. Vocês podem achar que eu estou exagerando, que eu estou pegando pesado, mas isso tem que acabar e as pessoas têm que ter o direito de ter a sua fé e o seu culto e tem que serem respeitadas. Não é a fé e nem o culto, é o caráter da pessoa. Isso é o que nós já estamos vendo, a deficiência geral do caráter de pastores e de alguns padres e de alguns pastores. Eu vou generalizar nesse país e respeitar e acabar de vez com essa herança, com essa maldição hereditária que parece estar no DNA de todo o branco descendente de europeu, e católico e evangélico religioso, de que o preto, o negro, é algo de Satanás, do diabo e a sua crença também. Isso tem que acabar. Eu farei um alerta a todos nós. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Deus não precisa mandar sofrimento para a nossa vida porque Ele não faz isso. Mas nós mesmos, às vezes, buscamos. A matéria está dizendo aqui, ó. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por crime de preconceito após associar tragédias do Rio Grande do Sul à falta de fé e a um afastamento de Deus. Olha como é grave isso. Na fragilidade humana,
coisas ruins para nós. Nós estamos aqui para rezar porque é um povo que não está só fragilizado, precisando de água e de comida, isso sem dúvida muito importante, mas que agora está precisando também de força espiritual, porque perdeu a pouca que tinha. Eu fico muito impressionado quando vou de férias para a casa dos familiares e vou ajudar os sacerdotes nas favelas, nas periferias ou mesmo em grandes igrejas. E vejo numa missa dominical 16, 17 pessoas. Uma missa de domingo. O meu povo está abandonando a fé. Embora tenha sempre sido um povo de muita fé. O estado se chamava a província de São Pedro. A província de São Pedro. Nós precisamos buscar a Deus enquanto o podemos achar. Invocar o seu nome. E agora eu vou mostrar uma cena que chega a ser cômica, né? É uma coisa muito xarope. Traficantes ordenando que a senhora aí, sacerdotisa da Umbanda, do Candomblé, não sei, mas acho que é do Rio de Janeiro, enfim, é um traficante que cresceu dentro da igreja evangélica e guardou aí talvez uma mensagem de Jesus no coração dele, mas ele traficando, matando pessoas, não é? Vendendo droga que vicia, que mata pessoas, que faz essas pessoas se tornarem criminosas, homicidas, ladrões, estupradores, assassinos de pais porque querem dinheiro da pensão para usar droga, desempregados porque perdem o emprego devido ao vício, à fraqueza e os distúrbios mentais que causa. Esse tipo de gente aí, usando o nome de Jesus em vão e afirmando que aqui é demônio, é diabo, que ela é sacerdotisa do diabo e tal, mas ele não. Ele tem Jesus no coração, ele pode vender droga, ele pode comprar armas, ele pode financiar o crime, financiar assalto a banco, assalto à pista, né, aos cidadãos de bem que trabalham, roubar carro, atirar na cara das pessoas, matar as pessoas por causa de um celular, roubar banco, roubar comércio, isso ele pode, em nome de Jesus, pode. Aí tem algum trelelê aí que deve estar sendo abalizado, né, naquela questão da lavagem de dinheiro do narcotráfico evangélico no Rio de Janeiro. E aí, segundo deve ser a vontade dos pastores do Rio de Janeiro, não posso generalizar, para que retirem todos os centros de candomblé e umbanda do Rio de Janeiro. E aí a mulher sendo coagida, oprimida, ameaçada, e eles cometendo esse crime de intolerância religiosa. Dá uma olhadinha aí para você ver. É isso que não pode acontecer nesse país. Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela, pelo sangue de Jesus tem poder. Rebenta as guias todas. Todo mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus. Todo mal. Quebra tudo. Que a senhora... O nome de Jesus, o sangue de Jesus só não tem poder para ele. Vagabundo, canalha, traficante, assassino, desgraçado, inumano, monstro e demônio. Não é? Que coisa. Que é demônio chefe, que a senhora que patrocina essa cachorrada. Quebra tudo, aquela de lá, ó. O outro lá do canto, lá do canto, lá do canto, lá do canto. Desvenda esse mistério que tá embaixo dessa saia. Quebra ele também. Quebra. Quebra, quebra, quebra aqui, ó. Arrebenta a guia toda. Arrebenta a guia desse demônio que tá aí. Arguia. Derrama, quebra a guia. A guia toda. Vai levar todo mal contigo. Pode levar. Todo mal. Filma legal. E é só um diálogo. É só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Safadeza, pilantragem. Colocou já que bandeira à frente de Jesus Cristo. Primeiramente é Jesus, porra. Porque quando você vai bater cabeça aí na casinha do cachorro, primeiramente você pede licença a Jesus. Tá peitando o papo por quê? Porque a gente tirou a boca dali? Tá safado, porra. Sua amizade é o caralho, porra. Rebenta tudo. Você não é o capeta-chefe? E derruba esse caralho. Não tô assistindo bem, não. Derruba tudo, mas ela murar. Aí tenta aí, aí tenta.
Só pra não deixar o mundo ali na casinha dele. Pode avisar pra ele que a gente tá mais... Vai, dá teu jeito. Tá? Avisa pra ele que eu sou de jeito. Vou botar aqui no pé assim, ó. Bota mais pra você faz mais bem feito. Bom, isso aí é intolerância religiosa, é uma mistura, é uma bagunça, são criminosos, assassinos, traficantes, se autoproclamando homens de Deus, não é? Autoproclamando evangélicos, usando o nome de Jesus. Esse é o país de fato. Essa é a religião horrível do Brasil. Ok? Assaltam bancos, assaltam comércios, postos de gasolina, assaltam depósitos das empresas de transporte, não é? Mas não assaltam nenhuma igreja evangélica. Que coisa, né? Já pararam para pensar sobre isso? Bom, agora para terminar essa série, essa matéria, espero que seja de utilidade pública e de consciência, de humanização e de respeito às outras casas, aos outros templos, a outras denominações, não é? Que se comunicam com Deus, cada um da sua forma, segundo a sua tradição e a sua fé. Espero que essa matéria abra o seu coração, a sua mente e respeite. Porque da mesma forma que você nasce, nasce também um pai de santo. Da mesma forma que você branco nasce, nasce também um negro. Da mesma forma que você rico nasce, nasce também um pobre. Da mesma forma que você morre, todos nós morremos juntos e não tem privilégio, a morte não escolhe ninguém por cor, por fé e nem por riqueza, por posses. Ok? Então fica essa mensagem. Vamos ver o depoimento dessa senhora, dessa mãe de santo, com todo o respeito, ok? Quando fala em religião, as pessoas nos agridem. A violência religiosa, ela existiu sempre de forma velada e agora ela está mais explícita. Não está mais podendo falar que é um terreiro, porque ele vai sofrer esse racismo, ele vai sofrer apedrejamento, que é o que o povo de terreiro em Brasília sofreu. Ele vai ver a sua casa queimada com você dentro, como foi o caso da minha casa, que foi queimada em 2015 comigo dentro. A questão da opressão às religiões afro está ligado com o lugar do negro e, consequentemente, a tudo que é ligado ao negro. Com relação ao sincretismo, digamos, afro-brasileiro, eu era impedido de adorar os orixás. Se me pegassem dizendo que eu cultuava os orixás, eu podia ser espancado, preso, às vezes até morto. O que fizeram? O pessoal ocultou o culto dos orixás por trás do culto aos santos do catolicismo. Há também um crescimento de outras religiões, principalmente as pentecostais, que atacam. Então, por exemplo, a gente tem aí a demonização de Exu, que é tão usada nessas outras religiosidades. E a gente tenta fazer um resgate do que esse orixá, que é o orixá que é o mensageiro, é o orixá da sexualidade, é o orixá da comunicação. O que a gente pode trazer no debate maior, o que a gente pode desmistificar na cabeça das pessoas. Quando fala em religião, as pessoas nos agridem. Então, eu quero falar das nossas tradições de matriz africana. É o legado que os nossos ancestrais nos deixou. A gente não podia nem comentar que era de matriz africana, porque você se sentia constrangido. Tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a aproximação. Aquilo que é desconhecido pode nos amedrontar. Aproxime-se, conheça, busque saber mais de uma religião que não é a sua. Esse discurso de ódio que está colocado no âmbito das igrejas, não é? De algumas, não muitas, mas de algumas igrejas, esse discurso não é um discurso representativo do mundo evangélico. O nosso papel é de denunciar, o nosso papel é de interferir. Eu acho que a gente precisa ter mais coragem para dizer isso não está bem. Bom, e assim eu termino essa matéria, desejando paz, igualdade, amor e respeito a todos nós. E vamos para cima, seja o ato, o discurso, a fala, a narrativa
de evangélicos, de católicos, de candomblecistas, de umbandistas, seja de qual origem for, religiosamente falando. Não vamos abaixar a cabeça. Vamos denunciar para que o preconceito racial e a intolerância religiosa acabe nesse país. Termino essa matéria desejando shalom, a paz para todos, e como diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Somos todos irmãos, somos todos filhos da Mãe Terra, somos todos filhos do Pai Eterno, somos todos filhos da espiritualidade. Vamos nos amar. Paz a todos.